E aí, galera do segundo ano, beleza? Nós vamos dar continuidade ao caderno 7, capítulo 2, Agropecuária e Impactos Ambientais. Este capítulo vai ser dividido em duas partes, tá, pessoal? Então, aqui é a parte um e depois nós vamos Quais passar são os para a parte objetivos deste 2. capítulo? Identificar as principais características da atividade pecuária, reconhecer os principais rebanhos do mundo, destacar as principais questões ambientais que envolvem a agropecuária, identificar práticas de produção tradicionais e avançadas da atividade agropecuária. Vamos ver quais são os conceitos que nós vamos aprender. Fez pecuária extensiva, intensiva e semi-extensiva, o que é erosão, o que é lixiviação, o que é calagem, laterização, desertificação, rotação de culturas, adubação verde, plantio direto e fertilização orgânica. São alguns conceitos que nós vamos aprender neste capítulo. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer uma análise, né? Então, item 1, pecuária, perspectiva histórica. A pecuária, pessoal, ela depende primeiro, da possibilidade de domesticar um animal. Será que aquele animal eu posso domesticar? Vamos pegar um exemplo aqui. Um crocodilo hoje não tem condições de criar um crocodilo, porque não há possibilidade de domesticar esse animal. Outra coisa, será que esse animal ele é fecundo em cativeiro? Se eu deixá-lo domesticado em um ambiente fechado, ele vai fecundar, ele vai reproduzir? Há tendência de mansidão? Ou seja, será que aquele animal pode ficar manso e permitir o contato humano? E outra coisa, há a possibilidade de viver em bando? Será que se eu colocá-los juntos, eles não vão, por exemplo, promover canibalismo? Então, a pecuária depende disso. Bom, vamos começar pela pecuária bovina. Primeiramente, o que é o gado? Gado são animais de quatro patas que nós podemos utilizar para a nossa alimentação, tá bom? Então, a ave, por exemplo, não é um gado. Então, o suíno é um gado, a cabra, o cabrito estão na categoria de gado, ok? A pecuária bovina é dividida em gado de corte e gado de leite. O gado de corte é aquele gado criado para poder fornecer para nós carne. O gado de leite, criado para fornecer para nós aqui o leite. As raças mais utilizadas para o corte são as chamadas raças zebuínas, asiáticas, principalmente provenientes da Índia. O gado zebu que eles falam, né? Um exemplo, o Nelore, o Gir, tá? Mas não quer dizer que eles não podem produzir leite. Produzem também, mas a tendência deles, eles encorparem mais e produzirem mais carne. Já o leite são mais raças europeias, como aqui, por exemplo, o gado holandês. O que é a pecuária intensiva? A pecuária intensiva é aquela onde o gado fica confinado, fica preso num estábulo, num curral, se alimentando de silagem, ração, tá bom? Já a pecuária extensiva é aquela pecuária que o gado é criado solto, em pasto. Ele faz o pastoreio, tá bom? Não quer dizer que ele não se alimenta de ração, tá bom? Mas basicamente ele depende. Por quê? Porque eu tenho que converter aquela alimentação em carne. Então ele precisa pastorear para poder transformar aquilo em carne e não em gordura. Já o gado de leite, não. O gado de leite ele é mais intensivo, porque a ideia é produzir leite. A pecuária semi-extensiva, eu vou associar técnicas de pastagem com aplicação de rações, de silagem, que tem um silo. O silo, na verdade, é um alimento que é dado ao animal, principalmente no inverno, porque a pastagem fica seca, então o animal não tem como se alimentar, então para não ter perda nem de carne, nem de leite, dá-se o silo. Ele é feito aqui de milho, sorgo, napier, né? Coloca-se também farelo de milho, para o rebanho poder se alimentar, principalmente nas áreas secas. Aqui no caso do Brasil, mas nós vamos ver mais para frente, né, mais sobre o Brasil, se nós observarmos, na região aqui, ó, que vai no chamado Vale do Paraíba, também na zona da Mata Mineira e sul de Minas, pega-se mais gado de leite. Já a região central do Brasil é mais gado de corte.
Olha bem, vamos fazer uma análise aqui. A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo. Tá? O maior rebanho bovino do mundo está na Índia. Porém, quando se fala em consumo de carne, a Índia cai para a quinta colocação. Por quê? Porque a Índia, vamos lembrar que na Índia, a vaca, não o boi, é um animal sagrado. Você chega no açougue, por exemplo, você sabe distinguir se aquela carne que está lá, bovina, ela é de vaca ou de boi? Você não consegue identificar, tá certo? Então o que acontece? O indiano, ele acaba não consumindo porque ele tem medo que ao consumir aquela carne, ela tenha sido proveniente de uma vaca e não de um boi. Então por isso que o consumo lá, a produção de carne, ela é muito baixa. Agora você vê que o Brasil está aqui como segundo rebanho, também é o segundo produtor de carne, tá certo? Pecuária ovina, criação de ovelhas, tá? Criação de ovelhas. A ovelha, ela é criada principalmente para a produção de quê? De lã. Aí você vai tosquiar essa ovelha. O que é o tosqueamento? É para retirar dessa lã, tá? Que depois vai ser processada e comercializada. As principais criações de ovelhas que nós temos estão localizadas no sul do Brasil. Então, o sul do Brasil é o maior, onde nós temos o maior rebanho de ovelhas, principalmente no Rio Grande do Sul. Pecuária suína, porcos. O porco evoluiu muito, agora são essas raças, são raças europeias, né? Essas raças que são raças europeias, tá? Landraça, Lajoite são raças europeias. Onde você vai ter mais pernil e mais lombo, tá certo? Essa configuração, eles falam que o triângulo, né? A cabeça fininha e para a parte do pernil mais grosso, tá certo? O que interessa muito o pernil e o lombo. E aí você utiliza a produção de presunto, bacon, carnes in natura. O Brasil ele tem como maior concorrente a China. A China é onde está o maior rebanho de suínos do mundo. Mas a nossa criação de suínos ela mantém de certa forma estável, principalmente por causa da concorrência que nós temos a nível mundial. Pecuária caprina. O caprino ele pode ser produzido tanto para a produção de carne, então ele pode ser de corte, quanto também para a produção de leite. Porque tem pessoas que têm alergia, tá certo, ao leite de vaca. Então acaba tomando leite de cabra, tá certo? Está crescendo bastante a pecuária caprina. O caprino ele é muito incentivado, principalmente no Nordeste do Brasil, por ser pouco exigente em alimento, pouco exigente em água, tá certo? Tanto que a maior parte das raças que nós temos são do sul da Europa, relevo serrano, montanhoso, né, com baixa umidade. Está aqui mostrando para nós que o Nordeste, onde nós temos aqui a maior parte do rebanho de caprinos do Brasil, olha só, são mais de 7 milhões de cabeças, tá certo, de animais. Então o Nordeste se destaca na criação de caprinos. A avicultura, criação de aves, tá? A criação de aves ela pode ser tanto fornecimento de carne quanto de ovos, né? A avicultura de corte, que é para carne, e a avicultura de poedeiras, que colocam ovos, certo? Muitos galpões, hoje você vê que um frango hoje ele já vai para o abate em torno de 40 dias. Mudança na alimentação, na criação, hormônios, tá bom? O estado de Santa Catarina e do Paraná destacam-se exatamente na criação de aves. É onde nós temos os maiores frigoríficos, né? Como Sadia, Seara, Perdigão. Principais questões ambientais. Então, nós vimos a questão da pecuária, criação de animais. Agora vamos ver quais são as questões ambientais da agropecuária. Nós temos que entender, isso nós já vimos no capítulo anterior, que é o seguinte, hoje, devido a essa chamada Revolução Verde, houve um grande uso de agrotóxicos fertilizantes. Contaminou o solo, as plantas, as pessoas. Então a solução que nós temos hoje é a agricultura orgânica, tá? Agricultura orgânica.
Então, ao invés de eu utilizar um fertilizante químico, eu vou pegar lá adubo orgânico, composto, né, a própria palha, o resto de cultura, e vou levar aquilo para decompor, para poder virar um adubo. Ao invés de eu pegar e aplicar um inseticida, um fungicida, eu faço o controle biológico de pragas. Eu posso pegar uma vespinha que vai se alimentar, por exemplo, da broca. Um exemplo disso, por exemplo, é a joaninha, né? A joaninha que se alimenta, por exemplo, de pulgão, de cochonilha. Restrito o uso de maquinários agrícolas, é mais arado de tração animal, para poder evitar a compactação do solo. Então, eles não usam muito trator. Só que tem um detalhe, a produção é o quê? Reduzida. Só para você ter ideia, na agricultura orgânica, eles têm a seguinte ideia: 20% daquilo que eles estão produzindo é para o inseto, vai perder pelo fungo, tá? Ele já tem isso, que é o contrário da agricultura capitalista, né, que não aceita perdas. Se eu plantei 100 hectares de terra, tem que ter ali 3 toneladas, então tem que ter 3 toneladas de grãos e alimentos ali, tá? E esse aqui é o selo que é utilizado para os produtos orgânicos. Aqui nós temos, né, o composto, o adubo orgânico, é utilizado para a adubação das plantas, ao invés de utilizar fertilizantes químicos. Aqui eu tenho, né, a joaninha, tá certo? Esse besourinho aqui que vai se alimentar dos pulgões, tá certo? Então, ao invés de utilizar um inseticida, eu vou lá e utilizo a joaninha. Ao invés de utilizar uma máquina, estou utilizando aqui um arado de tração animal. Um sistema muito difundido hoje é o sistema agro-silvopastoril, onde eu vou cultivar plantas, árvores e vou criar animais. Aqui observem vocês, aqui eu tenho uma horta e no meio dessa horta eu tenho um cultivo de árvores. Então, um sistema onde ele é menos impactante. Um outro sistema que nós temos é a hidroponia, proveniente do Japão, que é você cultivar a água dentro da água, né? Hidro. Então, os nutrientes da planta, ao invés de estar na terra, vai estar na água, que tem um cultivo de alface. Hoje, o cultivo mais difundido é o de alface, né? Na água. E como fica um ambiente controlado, né? Dentro quase de uma estufa, com sombrites e telas, então você controla até o ataque de pragas, então você evita até o uso de inseticidas nesses locais, que não é interessante. Então, é um alimento mais orgânico. Ok, pessoal? Valeu aí, brigadão.